Olá amigos, como estão? Espero que estejam todos bem. Vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante, que são os triglicerídeos. O que são triglicerídeos? Triglicerídeos são gorduras presentes na corrente sanguínea e têm relação direta com a síndrome metabólica, como obesidade, diabetes e resistência insulínica, risco vascular, hipertensão arterial e dislipidemia, incluindo a hipertrigliceridemia. Os lipídios são compostos orgânicos que podem ser definidos como ésteres, que reagem com a água, sofrem hidrólise e liberam um ácido graxo superior, um monoálcool graxo superior ou um poliálcool, glicerina e eventualmente outros compostos, conforme pode se ver na reação glicerol com ácido graxo para produzir o triglicerídeo e água. Dentro dos lipídios existe um grupo denominado de glicerídeos, composto cujas moléculas possuem 3 grupos ésteres e que foram formados pela união de 3 moléculas de ácido graxo superiores, ácido carboxílico de cadeia longa, como a molécula de glicerol. Trialcoglicerina, cuja nomenclatura oficial é propanotriol. Essa reação de formação de glicerídeos é mostrada a seguir. Ácido graxo, glicerol, produzindo triglicerídeo, que é um triéster, né? Conforme observa aqui, né? 3 ligações éster. É exatamente pelo fato de possuir 3 grupos ésteres que os glicerídeos são chamados de triglicerídeos. Essa reação que os forma é chamada de esterificação e corresponde à reação inversa da reação de hidrólise. Além disso, os grupos R são os radicais dos ácidos graxos superiores que formam os triglicerídeos e podem ser iguais, triglicerídeos simples, ou diferentes, triglicerídeos mistos. Assim, basicamente, a diferença entre o óleo e a gordura é a insaturação. Aproveitando-se disso, indústrias alimentícias realizam reações de hidrogenação para romper as insaturações de óleos e transformá-los em gorduras vegetais hidrogenadas. Como observa que os óleos têm insaturação e as gorduras são saturadas. É o que acontece, por exemplo, na produção da margarina. Quanto maior a quantidade de ácidos graxos saturados, mais sólida será a gordura, pois a temperatura de fusão torna-se muito elevada. A gordura tende a solidificar-se em temperaturas mais baixas, né? É por isso que a consistência de certos produtos, como a manteiga de leite e a margarina, é adquirida pela proporção adequada de gordura saturada e gordura insaturada. No caso da margarina, são feitas hidrogenações parciais e não totais. A presença de ligações duplas nas cadeias insaturadas faz com que surjam isômeros cis e trans, sendo cis de um mesmo lado e trans do lado inverso, sendo que esse último constitui as chamadas gorduras trans, que não existem na natureza. O consumo desse tipo de alimentos está associado à incidência de derrames e infartos do miocárdio. Além disso, o consumo excessivo de gorduras de origem animal, como banha e manteiga, pode causar engrossamento e endurecimento das paredes internas das artérias esclerosas, pela deposição de gordura que pode levar a tromboses coronárias, derrames e infartos. Se você gosta de margarina ou manteiga sólida com sal, opte por azeite de oliva e manteiga cremosa e com pouca gordura. Se você gosta de biscoito recheado, crocante e polvilho, opte por cookies orgânicos com baixo índice de sódio. Produtos pré-prontos como pizza, lasanha e pães, massas caseiras, opte por massas caseiras feitas manualmente sem gorduras.
pipoca de micro-ondas, pipoca tradicional na panela, congelados, tortas, pizzas e lasanhas, versões sem aditivos químicos feitos com itens frescos. Os triglicerídeos também são chamados de triglicérides ou triglicéridos. São as principais gorduras do nosso organismo e compõem a maior parte das gorduras de origem vegetal e animal de nossa dieta. Os triglicerídeos estão presentes em vários alimentos, mas a maior parte que circula no sangue costuma ser produzida pelo próprio organismo, através do fígado. Quando comemos carboidrato em excesso, doce, massas, pães, etc., o fígado pega esses açúcares a mais e os transforma em triglicerídeos, para que eles possam ser estocados nos tecidos adiposos, gorduras, servindo como reserva energética. Quando você desenvolve aquelas gordurinhas pelo corpo, como nos quadris ou na barriga, você está, na verdade, armazenando os triglicéridos que estão em excesso. Os triglicerídeos viajam pela corrente sanguínea acoplados a uma proteína chamada VLDL, uma lipoproteína semelhante ao HDL e LDL que transporta o colesterol pelo sangue. Quando há excesso de triglicerídeos circulando no sangue, damos o nome de hipertrigliceridemia, excesso de triglicerídeos no sangue. É um problema, pois ele está associado à deposição de gordura nos vasos, um processo chamado de aterosclerose, que está intimamente ligado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Todo indivíduo acima dos 20 anos deve medir seus níveis de colesterol e triglicerídeos pelo menos uma vez a cada 5 anos. A barriguinha aqui famosa. Os níveis sanguíneos de triglicerídeos são classificados da seguinte forma pelo National Cholesterol Education Program. Moderado entre 150 e 199. Normal abaixo de 150. Alto entre 200 e 499. Muito alto, maior ou igual a 500. Os níveis de triglicerídeos podem se elevar por vários motivos. Algumas pessoas apresentam alterações genéticas que predispõem a hipertrigliceridemia, outras desenvolvem hipertrigliceridemia devido a uma dieta hipercalórica ou à presença de determinadas doenças. A hipertrigliceridemia é definida como níveis elevados de triglicérides a partir de 150 mg por decilitro. Pode aparecer isoladamente ou em combinação com outras alterações do colesterol, com altos níveis do colesterol LDL, hipercolesterolemia ou níveis baixos de colesterol HDL. Entre as condições que mais frequentemente provocam hipertrigliceridemia estão obesidade, diabetes mellitus, hipotireoidismo, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, dieta hipercalórica, consumo excessivo de álcool e gravidez. O aumento dos triglicerídeos pode ou não vir acompanhado de alteração no colesterol. As duas situações mais comuns são triglicerídeos e LDL, colesterol ruim, elevados, ou triglicerídeo elevado e HDL, colesterol bom, baixo. A elevação isolada dos triglicéridos sem alteração do colesterol não é muito comum. Existem algumas formas de hipertrigliceridemia familiar que são alterações de origem genética que fazem com que o paciente produza triglicerídeo em excesso, independentemente da sua dieta. Neste caso, é possível que o paciente apresente níveis graves de triglicerídeos, às vezes acima de 1000 mg por decilitro. Uma dieta rica em gorduras saturadas e carboidratos é um importante fator de risco para hipertrigliceridemia. Pessoas com hipertrigliceridemia devem evitar o consumo regular de refrigerante ou qualquer outra bebida rica em açúcar, bebidas alcoólicas, doces, chocolates, pão, biscoitos, massas, pizzas, batata,
sorvete, frozen iogurte, tortas, bolos, leite integral, frituras e queijos gordurosos. Embora a relação entre triglicérides altos e risco cardiovascular tenha sido questionada no passado, com os atuais estudos tornou-se claro que pacientes com hipertrigliceridemia apresentam o maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, particularmente doenças coronarianas. Níveis elevados de triglicerídeos também estão associados a um maior depósito de gordura no fígado, provocando uma alteração conhecida como esteatose hepática. Quando os valores dos triglicerídeos estão persistentemente acima de 1.000 mg por decilitro, o paciente pode apresentar um quadro de pancreatite aguda. O principal objetivo do tratamento da hipertrigliceridemia é reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Assim, não se sabe se a simples redução dos valores do triglicérides é suficiente para obter esse resultado. Por isso, o manejo da hipertrigliceridemia deve sempre incluir modalidades do tratamento que sabidamente são benéficas para pacientes com alto risco cardiovascular, como dieta balanceada, prática de exercício físico, perda de peso, controle de diabetes e controle de colesterol LDL. A gente vê o esquema aí de como acontecem os transportes de HDL, LDL e triglicerídeos, né? Os triglicerídeos obtidos da alimentação vão para o intestino e vão para os vasos sanguíneos, assim como a LDL e o HDL. Em relação à dieta, como já referido anteriormente, pacientes com hipertrigliceridemia devem evitar alimentos ricos em carboidratos e gorduras, de preferência alimentos ricos em fibras, peixes e alimentos ricos em gorduras insaturadas e pobres em gorduras saturadas. Escolha pães, biscoitos e cereais que contenham aveia, grãos integrais, cevada, milho, arroz ou trigo como primeiro ingrediente. Dê preferência ao arroz integral e às massas à base de trigo integral. Na bebida, evite o álcool e prefira os refrigerantes diet. O leite deve ser desnatado. Quando pensamos em baixar o colesterol LDL, o mais importante é evitar alimentos gordurosos. Quando pensamos em baixar os triglicerídeos, limitar o consumo de carboidratos e calorias é o mais efetivo. Nos pacientes com triglicerídeos acima de 200 mg por decilitro, o tratamento com medicamento deve ser considerado principalmente se o colesterol LDL também estiver elevado. É importante destacar que o uso de remédio para controlar a hipertrigliceridemia de modo algum exclui a necessidade do paciente mudar hábitos de vida. Se não houver controle na dieta, perda de peso, controle de diabetes e aumento da carga de exercício físico, o benefício do tratamento farmacológico ficará muito aquém do desejado. Suplementos ricos em óleo de peixe, ômega 3, também são efetivos para a redução de hipertrigliceridemia. Para ver efeitos, as doses devem ser elevadas acima de doses de 3 gramas por dia do ácido eicosapentaenoico e o ácido docohexaenoico, EPA e DHA, o que significa pelo menos 4 cápsulas por dia. Alguns pacientes não toleram doses muito altas do óleo de peixe, apresentam diarreia e cólicas abdominais. Você vai um vídeo a respeito da viagem vascular, colesterol, HDL e LDL. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo.
Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Então, amigos, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal.